Você já parou para pensar que, no meio de todos os ensinamentos deixados por Napoleon Hill, existe um capítulo tão poderoso que a maioria das pessoas simplesmente ignora? Talvez porque nunca tenha chegado até ele, ou porque não percebeu o valor escondido nas entrelinhas. Hoje, eu vou abrir para você uma porta que, uma vez atravessada, dificilmente será fechada. Mas antes de continuarmos, inscreva-se agora no canal. Aqui, você encontra conteúdos que não repetem fórmulas prontas. Nós exploramos, com profundidade, segredos que podem transformar não apenas sua vida financeira, mas toda a sua realidade. Ao se inscrever, você garante acesso a estratégias e reflexões que milhares pagariam caro para ouvir, mas que você terá gratuitamente. E, acima de tudo, terá em mãos ferramentas para criar o seu próprio destino. Imagine que você está em uma antiga biblioteca. Entre milhares de livros, um em especial chama sua atenção. A capa está desgastada, as páginas amareladas, mas o conteúdo parece ter sido escrito para você hoje. Ao abrir, a primeira frase é um golpe direto na alma. A mente humana, quando totalmente focada e guiada por um propósito claro, torna-se imparável. Você sente um arrepio, não apenas pelas palavras, mas pela sensação de que alguém, há décadas, sabia exatamente qual era o seu maior desafio: a falta de um foco absoluto. Este capítulo que vamos explorar não está no início do livro, onde muitos param de ler, e nem no final, onde poucos chegam. Ele está ali, é quase escondido, como um teste silencioso para separar quem lê por curiosidade de quem lê para transformar. Napoleon Hill não escreveu essas palavras por acaso. Ele sabia que apenas aqueles dispostos a ultrapassar a barreira da mediocridade chegariam até ali. Eu vou compartilhar cada detalhe, mas antes quero que você reflita. Quantas vezes na vida você começou algo com entusiasmo, mas abandonou no meio do caminho? Talvez um curso, um projeto, uma mudança de hábito, um plano financeiro. Isso não acontece por falta de talento, mas por falta de compreensão de uma... O mais surpreendente é que Hill entrega, de forma quase disfarçada, um método para sintonizar sua mente na frequência exata do que deseja. Ele não chama de lei da atração. Esse termo se popularizou depois, mas descreve passo a passo como ela opera na prática. E é isso que eu vou destrinchar com você, para que possa aplicar hoje, ainda que nunca tenha lido o livro inteiro. Agora, eu quero que você faça um exercício mental. Feche os olhos e imagine, com o máximo de detalhes, o seu objetivo mais urgente. Veja-o como se já fosse real. Sinta as emoções de já tê-lo conquistado. Ouça as conversas, veja as cores, perceba o ambiente ao seu redor. Enquanto faz isso, perceba que sua respiração muda, seu corpo reage. E uma pequena faísca de certeza começa a surgir. Essa é a centelha que Hill queria que você mantivesse viva a cada dia, até ela se transformar em um fogo inextinguível. E aqui está o ponto central. A maioria das pessoas lê esse trecho, se emociona, mas depois volta à rotina sem aplicá-lo. É como encontrar ouro e deixar enterrado. Mas você não está aqui para enterrar ouro. Está aqui para minerar cada pepita de sabedoria e transformá-la em ação concreta. Ao longo das próximas partes, vamos mergulhar no conteúdo desse capítulo, decifrando cada ensinamento, adaptando para o mundo atual e criando um plano prático para que você possa, de fato, colocar em movimento esse poder invisível. No meio do caminho, eu vou lhe fazer uma pergunta importante e quero que esteja preparado para responder nos comentários.
Este será o seu compromisso público com a sua transformação. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode ser o divisor de águas que você procurava há anos. Não porque eu estou dizendo, mas porque essas palavras já mudaram a vida de pessoas comuns que decidiram agir com foco total. O núcleo oculto do capítulo e o primeiro passo prático. Napoleon Hill, ao escrever este capítulo, não estava simplesmente criando mais um texto motivacional para inspirar o leitor. Ele estava construindo um manual secreto de operação da mente humana, e este manual começa com um princípio que poucos aplicam de verdade: a definição absoluta de propósito. Para Hill, a clareza do propósito não é apenas uma questão de organização mental, é uma questão de frequência vibracional. Quando você define um objetivo com precisão cirúrgica e alimenta esse objetivo todos os dias com emoção, você sintoniza sua mente em uma estação de rádio única, onde apenas ideias, oportunidades e pessoas alinhadas com esse objetivo podem entrar. E é justamente aqui que muitos falham. Eles acreditam que basta ter um desejo e esperar que ele se realize. Hill, no entanto, era enfático. O desejo é apenas a centelha inicial. Para que ele se torne fogo, é preciso adicionar combustível diariamente. Esse combustível é composto por 3 elementos principais: visualização intensa, emoção carregada e ação consistente. Sem qualquer um desses 3, o processo falha. Imagine que sua mente é uma lente de aumento. Se você deixar a luz do sol passar por ela sem foco, nada acontece. Mas se ajustar a lente até que o feixe de luz se concentre em um ponto específico, o calor gerado é capaz de incendiar qualquer superfície. O propósito definido é esse ponto focal. E quando você mantém essa concentração dia após dia, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar para refletir o que está dentro de você. No capítulo, Hill compartilha histórias de homens que, partindo do zero, transformaram ideias em fortunas porque se recusaram a pensar em qualquer outra possibilidade que não fosse o sucesso que buscavam. Eles não tinham um plano B. Isso não porque fossem imprudentes, mas porque compreendiam que a mente dividida é incapaz de gerar poder. O primeiro passo prático que ele propõe é criar a sua declaração de propósito, mas não uma frase solta e genérica. É um documento pessoal que inclui exatamente o que você quer, o prazo para conquistar, o que está disposto a dar em troca e um plano inicial de ação. Essa declaração deve ser escrita de forma tão clara que, se fosse lida por outra pessoa, ela poderia descrever o seu objetivo como se fosse dela. Para que isso funcione, Hill orienta a ler essa declaração 2 vezes ao dia, uma ao acordar e outra antes de dormir. Ao acordar, ela define o tom do seu dia. Antes de dormir, ela é plantada no subconsciente, que trabalhará silenciosamente durante a noite para encontrar soluções, conexões e caminhos. Ele afirma que esse hábito, quando praticado com disciplina, cria um efeito cumulativo que transforma completamente a forma como a sua mente percebe oportunidades. E aqui entra outro ponto sutil. Hill nos alerta sobre a contaminação mental. Assim como você sintoniza a mente para o sucesso, também pode, inadvertidamente, sintonizá-la para a dúvida, o medo e a escassez. E isso acontece quando você permite que conversas negativas, notícias alarmistas e ambientes tóxicos invadam o seu foco. Ele é claro ao dizer que o seu propósito deve ser protegido como um segredo sagrado, compartilhado apenas com pessoas que irão apoiá-lo e fortalecê-lo. Muitas vezes é nesse ponto que o leitor sente um impacto emocional. Crie um
um plano inicial, com passos concretos, que pode executar já nos próximos dias. Leia essa declaração ao acordar e antes de dormir, sentindo cada palavra como se já fosse realidade. Você perceberá que, nos primeiros dias, sua mente tentará resistir. Vai surgir aquela voz interna dizendo que é impossível, que é arriscado, que talvez seja melhor manter os pés no chão. Essa é a velha programação tentando manter o controle. Mas à medida que você insiste, algo começa a mudar. Sua atenção passa a notar detalhes que antes ignorava. Pessoas inesperadas surgem, conversas aleatórias trazem ideias novas, oportunidades aparecem em lugares improváveis. E é exatamente aqui que Hill queria que você chegasse. A um estado de alerta criativo, onde cada experiência é filtrada e reorganizada para servir ao seu objetivo. Quando isso acontece, a dúvida começa a perder força e a fé, aquela fé que move montanhas, começa a assumir o controle. No próximo passo, vamos mergulhar em um conceito que Napoleon Hill apenas sugere nesse capítulo, mas que, se compreendido, multiplica exponencialmente a eficácia do seu propósito. A capacidade de criar imagens mentais tão vívidas que elas praticamente moldam a realidade. Esse é o ponto onde o desejo deixa de ser apenas pensamento e começa a se tornar matéria. Mas antes de irmos para essa parte, quero que você reflita. Será que você já teve um objetivo tão claro e intenso que tudo ao seu redor parecia conspirar para realizá-lo? Deixe sua resposta nos comentários, porque compartilhar isso publicamente é uma forma poderosa de reforçar o seu compromisso. A visualização criativa e o transmissor invisível. No capítulo que estamos explorando, Napoleon Hill deixa escapar um conceito que, para quem lê com atenção, se torna um divisor de águas. A mente humana como uma estação transmissora e receptora de sinais. Ele não se limita a falar de pensamento positivo, mas descreve o processo como se fosse uma operação técnica. Segundo ele, cada pensamento carregado de emoção é como um pulso de energia enviado para o universo, um chamado silencioso que atrai elementos compatíveis com sua natureza. E aqui está o detalhe crucial. Não é qualquer pensamento que gera esse efeito, mas sim aqueles repetidos com intensidade emocional e foco absoluto. Hill descreve que a visualização criativa é a ferramenta capaz de transformar esse processo em algo consciente. Não basta imaginar de forma vaga, é preciso criar uma imagem mental tão nítida que a mente subconsciente a reconheça como realidade. Isso significa envolver todos os sentidos. Se o seu objetivo é ter uma casa específica, não se limite a ver a fachada. Entre pela porta, caminhe pelos cômodos, sinta o cheiro, toque nas superfícies, ouça os sons que ecoam dentro dela. Quanto mais vívida for essa experiência mental, mais a mente subconsciente se esforçará para alinhar sua vida a essa visão. O que torna esse trecho do capítulo tão poderoso é que Hill vai além da simples imaginação. Ele explica que a mente subconsciente, ao receber repetidamente essas imagens carregadas de emoção, começa a influenciar diretamente seu comportamento e suas decisões diárias. Você passa a agir como alguém que já vive aquela realidade. Suas palavras mudam, seu tom de voz muda, até sua postura física se ajusta. Sem perceber, você começa a emitir sinais mais fortes e claros para pessoas e circunstâncias que podem materializar seu objetivo. E aqui entra uma metáfora que Hill adorava: o rádio. Um rádio não cria as músicas que toca, ele apenas sintoniza uma frequência que já existe. Da mesma forma, sua mente não cria do nada as oportunidades. Ela sintoniza uma frequência onde essas oportunidades já estão disponíveis. A diferença é que, ao contrário de um rádio, você pode ajustar essa sintonia através da sua visualização e das emoções que a acompanham. Mas há um ponto onde muitos cometem um erro grave.
Ao visualizarem seus objetivos, eles permitem que pensamentos de dúvida, medo ou escassez entrem na mesma frequência. É como tentar ouvir uma música clara, com estática interferindo. Hill alerta que essa mistura de sinais confunde não apenas a mente, mas também o campo de possibilidades ao seu redor. É por isso que ele insiste na repetição disciplinada da visualização, sempre com emoção positiva e fé inabalável. Para aplicar isso imediatamente, aqui está um exercício prático inspirado diretamente no método de Hill. Escolha um horário fixo todos os dias, de preferência logo ao acordar e antes de dormir. Sente-se em um lugar silencioso, feche os olhos e traga à mente seu objetivo principal, aquele descrito na sua declaração de propósito. Construa a cena como se já estivesse vivendo essa realidade. Use todos os sentidos. Se possível, imagine até pequenos detalhes que ninguém mais veria. Sinta a emoção da conquista como se fosse agora. Orgulho, gratidão, alegria. Deixe essas sensações inundarem o seu corpo. Mantenha essa imagem por pelo menos 5 minutos, sem permitir que dúvidas ou distrações quebrem a cena. Nos primeiros dias, pode parecer artificial. Sua mente pode dizer, isso não é real, ou você está apenas imaginando. Mas, conforme persiste, algo começa a acontecer. Pequenas coincidências surgem, ideias inesperadas aparecem, pessoas certas cruzam o seu caminho. Hill chamava isso de a mágica da mente sintonizada. O mais fascinante é que esse processo não é misticismo vazio. A ciência moderna, décadas depois, confirmaria que o cérebro não distingue uma experiência vivida de uma experiência intensamente visualizada. As mesmas áreas são ativadas, e isso cria novas conexões neurais que moldam seu comportamento. Ou seja, quando você visualiza com clareza, está literalmente treinando seu cérebro para viver aquela realidade. Hill também aborda o perigo da visualização negativa, ainda que não use esse termo diretamente. Ele explica que a mesma lei que atrai riqueza, felicidade e sucesso pode atrair fracasso, pobreza e tristeza, se for alimentada com imagens e emoções negativas. É por isso que o controle mental é tão importante. Ele não sugere que se ignore a realidade, mas que se escolha conscientemente quais imagens internas manter ativas. Outro ponto que merece destaque é a influência do ambiente. Hill enfatiza que as imagens mentais mais poderosas são reforçadas ou enfraquecidas pelas pessoas e situações com as quais você convive. Se está cercado por indivíduos que constantemente plantam dúvidas, críticas ou pessimismo, seu processo de visualização será contaminado. Por isso, ele sugere buscar ambientes e relações que sustentem a sua visão, mesmo que isso signifique se afastar de certos círculos. Antes de seguir, quero deixar um desafio. Hoje, ao deitar para dormir, reserve 10 minutos para visualizar seu objetivo com todos os detalhes. Ao acordar, repita o processo. Faça isso por 7 dias seguidos, sem falhar, e observe o que muda na sua mente e nas circunstâncias externas. E aqui está a minha pergunta para você. Já aconteceu de algo que você visualizou com intensidade se tornar realidade, mesmo que parecesse impossível no início? Escreva nos comentários. Isso não é apenas para engajar, é para reforçar sua crença no poder desse processo. No próximo passo, vamos avançar para a estratégia que Hill insinua, mas não explica abertamente no livro. Como transformar a energia gerada pela visualização e pelo propósito definido em ações práticas que aceleram resultados. Esse é o ponto onde o pensamento deixa de ser apenas uma força invisível e se torna um construtor ativo da sua realidade financeira e pessoal. Da energia mental à ação física, o motor da prosperidade. Napoleon Hill deixa claro que, por mais poderosa que seja a visualização, ela não tem efeito duradouro sem ação prática.
O que ele chama de o elo perdido entre a mente e os resultados é justamente essa transição. Pegar a energia gerada pelo pensamento e direcioná-la para movimentos concretos no mundo físico. Ele explica que a mente, quando saturada com imagens claras e um propósito definido, começa a produzir ideias, intuições e impulsos que, se seguidos, se transformam em ações precisas e produtivas. É como se cada visualização fosse uma reunião secreta entre você e a inteligência infinita, na qual um plano fosse discutido e entregue em partes. Essas partes se manifestam como pequenos lampejos de inspiração. Uma ligação que você sente que deve fazer, um lugar que decide visitar, um texto que resolve ler. Hill reforça que esses sinais não devem ser ignorados. Ele chama isso de resposta ao chamado da sua própria mente. O erro que muitos cometem é esperar que a oportunidade perfeita se revele por completo antes de agir. Mas Hill alerta: as grandes oportunidades raramente se apresentam prontas. Elas chegam disfarçadas de tarefas simples, convites inesperados ou até mesmo problemas a serem resolvidos. É a sua resposta a essas situações que começa a construir a ponte entre a energia mental e os resultados tangíveis. Ele apresenta um princípio poderoso: ação imediata. Quando uma ideia surgir durante sua prática de visualização ou no decorrer do dia, execute algo relacionado a ela em até 24 horas. Não importa se é um passo pequeno, a velocidade de resposta reforça para o seu subconsciente que você está comprometido, e isso aumenta a frequência e a clareza das próximas ideias. É como abrir um canal de comunicação que se fortalece a cada uso. Hill também introduz, de forma quase disfarçada, um segundo elemento: o ajuste constante de rota. Ele reconhece que nenhum plano é perfeito desde o início. Você pode começar acreditando que seu caminho é mas à medida que avança, novos elementos surgem e ajustes são necessários. É exatamente como navegar. Você define um destino, mas pode precisar corrigir o rumo várias vezes para chegar lá. A diferença é que sem um destino definido, qualquer desvio leva a lugar nenhum. Outro ponto essencial desse capítulo é o que ele chama de parceria invisível. Ele explica que, ao agir com um propósito claro e energia mental direcionada, você inevitavelmente atrai aliados. Pessoas que compartilham sua visão ou que, de alguma forma, têm os recursos, o conhecimento ou as conexões que você precisa. Hill sugere que, quando esses aliados surgirem, deve-se valorizar e cultivar a relação, porque muitas vezes eles representam atalhos que economizam anos de esforço. E aqui está uma lição prática. Quando encontrar alguém que possa ajudar a aproximá-lo do seu objetivo, não se aproxime apenas com pedidos. Apresente valor. Mostre que está disposto a contribuir, a somar, a criar benefícios mútuos. Esse princípio cria relações de longo prazo e evita que você seja visto como apenas mais um solicitante. A disciplina também é abordada como um pilar indispensável. Hill afirma que a mente humana, quando treinada para agir consistentemente, cria um momentum impossível de parar. Ele compara com empurrar um carro. No início, o esforço é imenso para fazê-lo se mover, mas depois que ganha velocidade, basta manter a força. É por isso que, ao transformar energia mental em ação física, é fundamental criar rotinas, hábitos diários que mantenham o movimento vivo, mesmo quando a motivação oscila. E há ainda um alerta poderoso. Agir não significa se ocupar de tarefas aleatórias. Significa avançar em direção ao seu objetivo de forma deliberada. Hill denuncia um inimigo sorrateiro: a ocupação sem progresso.
É fácil preencher o dia com reuniões, estudos e tarefas que parecem importantes, mas que, na verdade, não aproximam 1 centímetro do objetivo real. Ele nos desafia a diariamente responder a uma pergunta simples: o que eu fiz hoje que me levou um passo mais perto do meu objetivo principal? Se a resposta for nada, é preciso reavaliar imediatamente a forma como está usando o tempo. Para aplicar, faça este exercício hoje mesmo. Revise sua declaração de propósito e sua visualização diária. Liste 3 ações concretas que você pode executar ainda hoje para avançar na direção do seu objetivo. Execute pelo menos uma imediatamente, sem procrastinar. Observe se surgem novas ideias ou oportunidades nas próximas 24 horas e repita o ciclo. Esse processo cria um efeito em cascata. Cada ação gera uma reação. Cada movimento abre espaço para novas possibilidades. E é aqui que a prosperidade começa a se tornar inevitável, porque você não está mais apenas esperando, está provocando ativamente as circunstâncias para que trabalhem a seu favor. Hill afirma que o universo recompensa a ação com mais recursos, mais clareza e mais força. Ele chega a dizer que a fé é inútil se não se move. O movimento, para ele, é a prova física da sua crença. É como dizer ao mundo: eu já estou pronto para receber o que visualizei. No próximo passo, vamos explorar um dos aspectos mais desafiadores e mais recompensadores desse capítulo: como manter a energia mental e física no longo prazo, mesmo diante de obstáculos, críticas e aparentes fracassos. Esse é o ponto onde muitos desistem, mas também é onde os grandes realizadores se diferenciam dos que ficam pelo caminho. Blindagem mental, persistência inabalável em meio ao caos. Chegamos a uma das passagens mais intensas e menos compreendidas desse capítulo oculto de Napoleon Hill. A arte de manter a mente firme quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Hill não ilude o leitor com promessas de que a jornada será fácil. Pelo contrário, ele afirma que todo propósito grandioso será inevitavelmente testado e que a diferença entre os que realizam e os que fracassam está justamente em como reagem quando os primeiros obstáculos surgem. Segundo Hill, quando você define um propósito e começa a agir com energia mental concentrada, o universo começa a se reorganizar. Mas esse processo, muitas vezes, envolve destruir o velho para dar espaço ao novo. E isso pode ser interpretado como crise, perda, confusão ou até fracasso. No entanto, ele explica que esses eventos são apenas rearranjos temporários, testes para avaliar se sua decisão é firme ou apenas entusiasmo passageiro. É aqui que entra o conceito da blindagem mental. Hill diz que a mente deve ser protegida como uma fortaleza, onde apenas pensamentos construtivos e alinhados com o seu propósito têm permissão para entrar. Qualquer pensamento de dúvida, medo ou autossabotagem deve ser imediatamente combatido. Ele sugere a construção de uma sentinela mental, uma espécie de voz interna treinada para reconhecer padrões destrutivos e substituí-los no mesmo instante por afirmações positivas e imagens mentais de sucesso. Um dos exemplos que ele dá é o de um empresário que, ao ver seu negócio desabar por completo, decidiu agir como se o fracasso fosse apenas uma ilusão temporária. Ele repetia para si dezenas de vezes ao dia: tudo está se alinhando para algo maior do que posso ver agora. Essa simples prática manteve sua mente no eixo e poucas semanas depois, novas portas se abriram, levando-o a resultados ainda maiores. Hill reforça que o controle mental não é um luxo. É um requisito fundamental para qualquer um que deseja vencer de forma extraordinária. E aqui está a prática recomendada por ele para proteger sua mente em tempos difíceis. Todos os dias ao acordar, leia novamente sua declaração de propósito. Logo em seguida, escreva uma afirmação poderosa sobre si mesmo. Eu sou um ser próspero,
focado e imparável, ou qualquer outra que lhe fortaleça. Durante o dia, sempre que surgir um pensamento negativo, pare imediatamente e diga em voz baixa ou mentalmente: cancelo este pensamento. Eu escolho o sucesso. Antes de dormir, visualize novamente seu objetivo e repita uma frase de fé como: tudo coopera para o meu bem. Essas práticas podem parecer simples demais para gerar impacto, mas Hill ensina que é justamente a repetição constante e disciplinada desses pequenos atos que molda a estrutura mental de um vencedor. Ele compara com o trabalho de um escultor, um golpe de cada vez, todos os dias, até que a pedra se transforme em obra-prima. Ele também nos lembra de um ponto essencial: o poder da influência externa. Se você se cerca de pessoas negativas, críticas, cínicas ou zombeteiras, sua mente será constantemente atacada por microvenenos emocionais. Por isso, Hill orienta que durante a fase de construção do seu propósito, você deve manter distância daqueles que não compartilham da mesma vibração. Não é arrogância, é proteção. Mas há um paradoxo aqui. Embora você deva se blindar das influências negativas, também deve buscar ativamente aquilo que ele chama de fontes de renovação mental. Isso inclui leitura diária de livros inspiradores, escutar áudios que fortaleçam sua fé e foco, contato com pessoas que estejam em sintonia com seu propósito, momentos de silêncio e reflexão para reconectar com sua essência. Hill afirma que ninguém consegue manter a fé acesa sem combustível. E esse combustível não vem do acaso, vem da disciplina de buscar todos os dias experiências que o lembrem do seu poder, do seu caminho e do seu destino. Outro ponto forte deste capítulo é a ressignificação do fracasso. Hill é enfático ao dizer que o fracasso é um mensageiro disfarçado. Toda vez que ele bate a porta, traz consigo uma lição, uma correção de rota ou uma preparação para algo maior. Ele cita o exemplo de grandes líderes que só chegaram ao ápice depois de serem rejeitados, humilhados ou derrotados. A diferença é que eles não se deixaram definir pelo momento. Usaram cada queda como um trampolim. Hill então propõe um exercício profundo. Liste os 3 maiores fracassos ou decepções da sua vida. Ao lado de cada um, escreva qual foi a lição aprendida. Depois, descreva como aquele evento pode ter, de alguma forma, fortalecido sua jornada. Esse exercício, segundo ele, muda completamente a forma como sua mente encara a dor. Em vez de ver como uma maldição, você passa a enxergar como um degrau oculto no caminho para o seu propósito. E ao fazer isso, algo mágico acontece. A energia de frustração se transforma em combustível emocional. Antes de irmos para a última parte, quero deixar mais uma pergunta para você refletir. Qual foi a maior derrota da sua vida que mais tarde se revelou uma bênção disfarçada? Escreva nos comentários. Ao fazer isso, você ativa um processo de cura e inspiração, não apenas para você, mas para quem também ler. Agora prepare-se, porque na próxima parte vamos fechar este roteiro com a revelação mais surpreendente que Hill escondeu nas entrelinhas desse capítulo. Algo que pode mudar completamente sua relação com o dinheiro, com o tempo e com o sentido da vida. A revelação final que Hill deixou nas entrelinhas e quase ninguém percebeu. Depois de mergulhar profundamente nos ensinamentos desse capítulo oculto, visualizando com clareza, agindo com intenção e blindando sua mente contra a dúvida, você pode se perguntar: mas afinal, o que torna esse capítulo tão poderoso? Qual é o segredo real que Hill deixou escondido entre as linhas? A resposta, surpreendentemente, não está em uma fórmula mágica nem em um método inédito. Está em uma verdade tão profunda, tão simples e tão esquecida que poucos conseguem enxergar. O verdadeiro poder não está em conquistar, mas em se transformar naquilo que deseja conquistar.
Napoleon Hill revela de forma sutil que o maior objetivo de todo esse processo não é o dinheiro, o sucesso, os bens materiais ou mesmo a realização de um sonho. Esses são apenas resultados. O que ele realmente quer nos ensinar é que a verdadeira riqueza é o tipo de pessoa que você se torna no caminho até ela. Ele diz que, ao definir um propósito, visualizar com intensidade, agir com disciplina e manter a fé mesmo diante das dificuldades, você começa a reescrever seu próprio código interno. O medo vai diminuindo, a confiança vai aumentando e você começa a pensar, falar e agir como alguém digno daquilo que deseja. Nesse ponto, a conquista é apenas uma consequência natural. E aqui está o verdadeiro segredo. Quando você se torna a pessoa certa, o universo não tem outra escolha a não ser entregar aquilo que lhe pertence. É por isso que Hill insiste tanto na persistência, na clareza mental, na proteção contra pensamentos negativos e na ação constante. Ele sabia que cada um desses passos é um pedaço de uma jornada de transformação pessoal, onde o prêmio maior não é o que se recebe, mas quem se é no final. A maioria das pessoas lê "pense e enriqueça", procurando atalhos para enriquecer. Mas quem lê com a alma entende que Hill estava falando de um enriquecimento do ser, não apenas do ter. E isso muda tudo. Se você deseja riqueza, torne-se alguém disciplinado, criativo, generoso, focado e emocionalmente estável. Se deseja sucesso, torne-se alguém comprometido, resiliente, inspirado e inspirador. Se deseja paz, torne-se alguém que transmite paz. Se deseja amor, torne-se amor em movimento. E então, aquilo que você busca vai começar a buscar você. Nesse momento, talvez você esteja pensando em tudo o que precisa mudar, ajustar ou começar a fazer. E isso é bom, mas Hill também nos lembra: não espere estar perfeito para agir. A transformação acontece enquanto você caminha. Por isso, aqui vai um chamado direto. Pegue hoje mesmo sua declaração de propósito. Reescreva-a se for necessário. Comprometa-se a lê-la e visualizá-la todos os dias, sem falha. Comece a agir, ainda que com passos pequenos. Proteja sua mente como quem protege uma semente rara. E, acima de tudo, viva como se já fosse. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Só precisa saber que vai. Napoleon Hill termina esse capítulo com uma frase que, se lida com atenção, muda toda a sua perspectiva. Nada pode resistir à força de uma mente determinada, conectada a um propósito justo e alimentada por uma fé inabalável. Essa é a fórmula invisível. Essa é a chave. E antes de encerrar, eu quero fazer uma última pergunta a você. E quero que responda com o coração nos comentários. Você está disposto a se tornar a pessoa que merece viver o seu maior sonho? Se a resposta for sim, então escreva: eu me comprometo com a minha transformação. Isso será mais do que um comentário. Será um pacto com a sua própria alma. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer, isso já te torna especial. Poucos têm essa força de seguir até o fim, de encarar a verdade de frente, de se reconstruir por dentro para transformar tudo ao redor. Você é um deles. Agora curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa despertar e se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação comigo. Lembre-se sempre, a vida que você quer já existe em outra frequência. Sua missão é sintonizar. E se algum dia esquecer disso, volte aqui, porque neste vídeo está o mapa para reencontrar o seu poder.